Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação dos Centros de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com apresentação dos conceitos morfológicos, de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e especiais, de acordo com o avanço da complexidade da discussão dos temas vinculados às ofertas das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrária. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores! Para começarmos o curso, discutiremos os tecidos básicos no módulo de Histologia Básica, iniciando pelo tecido epitelial. O aluno deverá ter condições de compreender a definição de epitélio, visualizar a estrutura epitelial e descrever as funções do epitélio. O epitélio, neste caso, é definido como epitélio de revestimento e caracteriza-se por ser de tipo contínuo, ou seja, forma uma bainha ininterrupta na qual a quantidade de material extracelular é mínima, porém os livros didáticos a determinam como ausente. Este epitélio é responsável pela cobertura das superfícies corpóreas, sejam elas externas ou internas, e delimitam as cavidades do corpo. Os epitélios que são constituintes de glândulas e são denominados de epitélios glandulares serão discorridos posteriormente. Observe que nas imagens esquemáticas não vemos a presença de espaço entre as células, o que reforça a característica do epitélio de revestimento ser ininterrupto. De acordo com a sua distribuição no organismo, o epitélio pode ser classificado em epiderme, mesotélio e endotélio. A epiderme é um dos três componentes que formam a pele que reveste a superfície corpórea do lado externo. O mesotélio é a camada que reveste as cavidades corpóreas como o tórax, o abdômen e o espaço em torno do coração. Ainda nestas regiões, recebem nomes mais específicos, como pleura na região torácica, peritônio no abdômen e pericárdio ao redor do coração. Ainda encontramos mesotélio na túnica albugínea de testículos e ovários. O endotélio é o revestimento interno dos vasos sanguíneos e está presente desde os grandes vasos até os menores, como os capilares e vênulas. Devemos destacar que o endotélio ainda é responsável pela produção de várias substâncias de caráter hormonal, com ação vasoconstritora e vasodilatadora, bem como moduladores da homeostasia. Esses assuntos serão apresentados mais adiante no curso. O epitélio é determinado por várias características que assim o definem. Deste modo, quanto à celularidade, pode-se dizer que o epitélio apresenta alta celularidade, ou seja, é formado por um número alto de células. Neste caso, compete detalhar-se que, apesar da alta celularidade em números, a variação de tipos celulares em cada epitélio especificamente torna-se baixa. Assim, o epitélio detém alta celularidade de células idênticas, conforme poderá ser melhor visto quando discutir-se o formato das células que o compõem. Quanto ao material extracelular, conforme dito anteriormente, o epitélio será composto por quantidades mínimas de material extracelular, de modo a permitir-se as funções celulares, mas principalmente em manter-se a função tecidual de revestimento e isolamento entre os ambientes em ambos os lados deste epitélio. Quanto à vascularização, o epitélio é um tecido avascular, ou seja, não há vasos sanguíneos em sua composição. Lembre-se que quando mencionamos que a epiderme, que é um tipo de epitélio de revestimento, também é um dos três componentes da pele. Mantemos, assim, a sua característica avascular, uma vez que outro componente da pele será o responsável por
por disponibilizar os vasos. É por isso que, às vezes, quando cortamos a pele, podemos observar sangramento ou não. Ainda que o epitélio seja avascular, ele é um tecido vivo. E para manter-se deste modo, a sua nutrição é realizada por diferença de gradiente, por exemplo. Até onde chegam os vasos, estes distribuem oxigênios e nutrientes nestas áreas, e por diferença de gradiente será disponibilizado para as células mais próximas, e assim por diante até as camadas mais distantes. Vale a pena ressaltar que quanto maior a distância da região vascular, mais pobre será a manutenção da viabilidade celular. Característica essa que poderá ser melhor entendida em breve, quando discutirmos os tipos de epitélio de revestimento. Como regras, tem exceções, o epitélio da orelha é o único que apresenta estrias vasculares em sua composição. De mesmo modo que a vascularização, a inervação está ausente no tecido epitelial. Ainda que tenhamos a capacidade de sentir alterações físicas, ou seja, percepção de estímulos como o calor, o frio, a dor, a pressão pela pele, essas sensações se dão pela presença da inervação em camadas mais inferiores e que se comunicam com as células da camada mais externa. O tecido epitelial tem alta taxa mitótica, ou seja, está em constante multiplicação, renovação, de modo a manter-se a integridade da camada, assim, cumprindo a sua função de isolamento. Deve-se ter noção que o isolamento não é sinônimo de falta de interação. Conforme já pudemos discutir acima, a nutrição e a inervação são operacionalizadas devido a essas interações. Essas interações celulares serão melhores entendidas quando discutirmos as especializações de membrana, ou quando forem vistas na disciplina de biologia celular. As uniões serão responsáveis por manter as células unidas entre si e com a sua base de apoio. Aos tipos de arranjos morfológicos de uniões, conferimos a nomenclatura de especializações de membrana, que estarão relacionadas aos domínios celulares superior, lateral e inferior. Cada tipo de especialização de membrana será capaz de conferir às células adesividade, passagem de substâncias e manutenção da estrutura celular, por exemplo. Ainda relacionado aos complexos juncionais de membrana, encontraremos que o epitélio deve ser sustentado para manter o seu posicionamento. Esta particularidade é obtida pela ação da membrana basal, que manterá a relação com as células pelo seu polo basal. Em microscopia de luz, pode-se identificar essa camada abaixo das células epiteliais. Contudo, há necessidade de empregar-se técnica de coloração específica para a mesma, tal como a técnica do ácido periódico de Schiff ou PAS. Devido a essas características já discorridas, pode-se determinar as funções exercidas pelo epitélio. A proteção exercida pelo epitélio evita que micro-organismos residentes no organismo ou micro-organismos oportunistas tenham acesso às camadas mais internas, como nos casos de abrasões e injúrias. A secreção que ocorre no tecido epitelial está ligada a controles hormonais e enzimáticos, tanto os produzidos pelo próprio epitélio em regiões específicas como os vasos, ou mesmo de hormônios produzidos por outras estruturas circundantes ou mesmo distantes. Outra secreção associada é a produção e liberação de muco, que é exercida pelas células caliciformes associadas ao epitélio. O transporte exercido pelo epitélio está ligado a toda a movimentação de produtos da produção ou excreção, como poderemos ver na digestão de alimentos, exercido pelo sistema digestório e ou na ação do sistema urinário, por exemplo. A movimentação realizada pelo tecido epitelial está associada à permeabilidade celular e aos seus complexos juncionais. Deste modo, além de substâncias necessárias para o organismo, este controle de movimentação permite a passagem de agentes do sistema imune, permite a multiplicação de células e a manutenção da estrutura do epitélio. A sensibilidade do epitélio é o gerenciador da nossa conectividade com o nosso entorno, através de nossos sentidos sensoriais, tais como a detecção do gosto, exercido pelas papilas gustativas na língua, a luminosidade, identificada pela retina, a sonoridade pelos ouvidos e também dor e temperatura, por exemplo. Na próxima videoaula, damos continuidade às características do tecido epitelial.